31 de março é a data que marca internacionalmente o Dia da Visibilidade Trans. Hoje a gente vai falar sobre a memória e a invisibilidade da população trans pela perspectiva do cinema nacional. Oi, essa planta aqui é a Celinha. Oi, ela tem mais atenção nessa casa do que eu. Eu sou Felipe Fonseca e essa é a minha monografia. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindos à minha monografia. Se você está chegando hoje, não esquece de clicar aqui nesse íconezinho no canto da tela para se inscrever no canal e, é claro, deixar aquele like para me ajudar e também para entregar esse conteúdo para pessoas que tenham gostos parecidos com o teu. Hoje eu vou compartilhar algumas reflexões que foram aparecendo na minha pesquisa de TCC, mas lembrando que a visibilidade trans não foi tema da minha pesquisa, mas foi um dos resultados encontrados. A minha pesquisa foi sobre a memória LGBT no cinema brasileiro e eu vou deixar o link do artigo completo aqui na descrição. Mas vamos lá. Todo mundo sabe que a historiografia tem seus favoritos, e muitas vezes ela conta a história da heterocisnorma, branca e das elites. Desse modo, os grupos sociais que são marginalizados dependem quase que exclusivamente da tradição oral para a manutenção das suas memórias. O que isso quer dizer? Que a história desses povos não estão nos livros de história e eles dependem daquela tradição que é contada de pessoa para pessoa, ou dos seus próprios mecanismos de manutenção dessa memória, como jornais independentes, revistas, livros independentes, fotografias e etc. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando somente sobre o que é essa memória, o que as pesquisadoras e pesquisadores falam sobre esse conceito, mas basicamente quando eu falo memória, eu não estou falando da memória da lembrança dos indivíduos, eu estou falando da memória num nível mais social, assim, é como se fosse a memória da sociedade. O que a sociedade comemora, o que a sociedade lembra, esquece. Então, partindo do entendimento da importância dessa memória, eu fui pesquisar a memória LGBT. Dentre vários argumentos que você pode conferir lá no artigo, eu escolhi o cinema documental. Mais especificamente porque o cinema documental ele tem uma intenção um pouco maior para buscar a realidade. Mas lá no artigo eu faço essa crítica. Te criticam. De que o cinema documental, na verdade, ele não é realidade. Ele é somente um filme de não ficção. Por mais que seja um documentário, que seja com entrevistas, etc., você tem um processo de edição e de escolhas e de uma narrativa fílmica ali nessa produção. O primeiro passo, então, foi mapear quantos e quais eram esses filmes que falam sobre a memória LGBT. E aí, por uma questão de distanciamento histórico, eu peguei somente os que falam sobre LGBTs no século XX e que sejam documentários. Quem quiser saber mais detalhes sobre a metodologia que eu apliquei, pode ler lá no trabalho. Mas basicamente consiste na busca através de palavras-chave em 4 plataformas. Eu usei o Google com seus resultados relacionados, para ter uma abrangência o maior possível. Usei a plataforma LGBTflix, a plataforma Cinema LGBT e o catálogo da Casa 1. É importante dizer que essa metodologia ela acabou me mostrando filmes que não trazem LGBTs como protagonistas, mas que de alguma forma falam sobre essas populações. E ao mesmo tempo ela também não me mostrou alguns filmes que eu esperava encontrar. Mas por uma questão de rigorosidade científica, eu acabei me atendo aos resultados da metodologia. Partindo então de um universo de 64 filmes em diversos gêneros fílmicos, depois de aplicados os filtros, etc., eu fiquei com 24 obras documentais de longa-metragem e que você pode conferir lá no meu Instagram. E agora então aqui entram dados bastante interessantes, mas antes disso eu queria te lembrar de deixar um like e de se inscrever aqui no canal. O primeiro dado é sobre a direção dessas obras. Das 24 obras, algumas foram dirigidas por 2 pessoas. Então, somando tudo, dão ali 30 postos diretivos, dos quais 19 foram ocupados por homens. Dos 11 filmes dirigidos por uma mulher, mais da metade foram co-dirigidos por um homem. E para fechar essa parte, todas essas pessoas são pessoas cisgênero. Se você não sabe o que é uma pessoa cisgênero, eu vou deixar aqui nos vídeos recomendados o vídeo do Luca, do Transdiário. Agora vamos reservar esses dados, a gente já volta para eles. O segundo dado é sobre a parcela da sigla que é abordada em cada uma das obras. São 5 filmes sobre lésbicas, 10 sobre gays, 3 sobre bissexuais e 16 sobre pessoas trans. A soma, obviamente, passa dos 24 que eu havia falado antes, mas é porque alguns filmes falam sobre mais de uma letra da sigla. Mas é importante constatar esse dado.
são 16 obras sobre pessoas trans. É o maior número e não há sequer uma pessoa transgênero na lista de direções. Então, juntando essas duas informações, a gente pode quantificar, porque isso já não era segredo para ninguém, que a produção de memórias sobre as populações LGBTs, principalmente das populações trans, estão sob a ótica de homens cisgênero. E que não aparecem pessoas trans produzindo memórias sobre si no âmbito do audiovisual de longa-metragem. E eu falei de longa-metragem porque cabe aqui uma menção honrosa. A cineasta Julia Catarini, a primeira pessoa trans a entrar no circuito comercial de cinema no Brasil. Ela é diretora de Tears for Two, dentre outras obras de média e curta-metragem, e por isso não apareceram na minha lista. Esses dados aqui, eles estão considerando somente as produções documentais, mas quando a gente faz essa mesma análise no âmbito, de outros gêneros fílmicos, a gente percebe outras problemáticas muito importantes. A primeira delas é o transfake. Como exemplo, a gente tem o filme Carandiru, onde o ator Rodrigo Santoro, um homem cisgênero, interpreta uma travesti, no que foi o maior presídio da América Latina. Essa prática, infelizmente, é muito recorrente tanto no cinema quanto na TV. Felizmente, recentemente, a gente tem encontrado pessoas trans como Glamour Garcia, Linda Quebrada, interpretando papéis em horário nobre. Outras problemáticas sobre a produção de imagens sobre corpos T, você pode ler no artigo de duas amigas minhas. O nome do artigo é O Underground enquanto espaço dual para corpos T na era da imagem, e ele foi escrito por Arthur e Giraldo e Ariana Almeida. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E para concluir, pessoal, eu queria deixar essa reflexão. Quando a gente produz um filme ou qualquer produto cultural, a gente imprime nesse produto as nossas referências, as nossas visões de mundo. São bagagens que a gente carrega ao longo da nossa vida inteira. Então, por mais que a gente recolha relatos, por mais que a gente ouça o que uma pessoa está falando, não é o suficiente para produzir uma obra sobre ela. Sempre vai ser a nossa visão sobre a visão da outra pessoa. E por isso, é muito importante a produção de artefatos de memória em primeira pessoa, no eu e no nós. E eu destaco também a necessidade de políticas públicas, políticas culturais, voltadas exclusivamente a essa parcela da população. A gente sabe que o cenário nacional não é favorável. Temos um presidente genocida que não valoriza a cultura, a Agência Nacional do Cinema com bastante problema, mas isso não significa que nós devemos abaixar a nossa cabeça. E é exatamente esse o nosso lugar na história, o nosso de pessoas cis. É lutando para que pessoas trans acessem espaços e tenham a garantia do seu direito à voz reconhecido nesses espaços. Nós temos que usar da nossa visibilidade, dos nossos espaços de poder e privilégios para fomentar essa luta. E agora eu vou te pedir, comenta aqui embaixo o que você achou desses dados, das reflexões que eu trouxe aqui hoje. Não esquece de deixar o famoso gostei aqui no vídeo e de compartilhar com o pessoal também. Um grande beijo e até a próxima! É a terceira vez que eu gravo esse episódio.